É o nome mais cotado, exatamente, que a gente acabou de dizer. Bom, e não são só os cargos que estão sendo mudados em Brasília após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A esplanada dos ministérios já está de cara nova. Além de ampliar o número de pastas, a nova gestão também mudou alguns nomes. Ao longo dessa semana, funcionários começaram a trabalhar na troca de letreiros das fachadas. O antigo Ministério da Economia já foi renomeado para Fazenda. A mudança também na agricultura. Com a ida da Conab para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MAPA agora é MAP, ou seja, Ministério da Agricultura e Pecuária. As mudanças seguiam ainda na tarde de hoje. Vemos aí o prédio onde ficarão o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social. E hoje em Brasília aconteceu uma reunião entre os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Pesca, Aquicultura, o André de Paula. Ficou definido que, apesar do desmembramento do MAPA, ou MAP, as 3 pastas vão funcionar no mesmo prédio. Fávaro destacou que cada ministério vai focar nas suas prioridades, mas sempre trabalhando em sintonia. Vamos consultar o Benedito Rosa, que já foi secretário de Política Agrícola em 2019, presidente da Conab também. Benê, o que vai acontecer na prática com esse desmembramento do Ministério da Agricultura, que já não tem sob sua tutela a Conab, o INCRA e também o CAR? Seriam criados 2 planos safras, um exclusivamente para a agricultura familiar? O Carlos Fávaro e o MAP perdem força a partir de agora? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Benê. Boa noite, Petro, boa noite a todos que acompanham o Jornal Notícias. Certamente, o Ministério da Agricultura perdeu um grande espaço institucional. Isso já ocorreu no passado, quando a pesca saiu da condição de departamento, depois de secretaria, virou outro ministério. Então, o cenário de esvaziamento institucional do Ministério da Agricultura não é novo. Mas, no cenário político, esse esvaziamento será mais intenso do que foi em outras ocasiões. Porque agora a Conab foi para outro ministério. A Embrapa, certamente, eu abro um parênteses para dizer que os ministros da Agricultura nunca controlaram rigorosamente a Embrapa. Ela sempre teve uma autonomia muito grande. E uma boa parte da Embrapa vai se reportar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso é previsível. Portanto, para o Ministério da Agricultura, sobrará um espaço pequeno. Eu até gostaria de lembrar que no prédio onde funcionava um ministério, agora são 3. E o elevador por onde entram as atividades é único. Entrarão todos ali. Petri, no mundo inteiro, qualquer troca de governo conta com uma tolerância da sociedade para uns 2 meses, para que os ministros tomem pé da situação, nomeiem seus auxiliares. Isso é normal. Agora, num país que cria 14 ministérios de uma vez, num cenário de mudança política forte, num cenário internacional cheio de dúvidas, é claro que nós teremos meses pela frente de uma gestão complicada. Eu cito alguns casos. Por exemplo, para puxar a sardinha para o nosso lado do Ministério da Agricultura, a atividade de inspeção e fiscalização da aquicultura é desenvolvida no Ministério da Agricultura. O Ministério da Pesca, quando foi criado no passado, ficou sem essa atividade. O Ministério da Agricultura fazia em nome do outro ministério. Então, a reunião dos 3 ministros de hoje é positiva, mas no início da gestão, é claro que as declarações são de que vamos buscar a compatibilidade, etc. Mas na prática não vai ser assim. Haverá disputa de espaço e entidades procurando ora um ministério, ora outro, para resolver seus problemas. Pesca industrial marítima é um assunto mais ligado ao Ministério da Indústria e Comércio do que ao Ministério da Pesca. Então, você veja, eu estou citando o caso da pesca como um exemplo,
apenas para ilustrar as dificuldades que virão pela frente. Perfeito, Bené. Os três apareceram sorrindo hoje. Vamos ver como é que fica a partir de agora. Afinal, vai ser uma disputa, inclusive, por um orçamento que é sempre muito curto e estreito, né? Bené, foi um prazer tê-lo aqui. Perdão, Petro, mas esse assunto que você mencionou agora é de grande relevância. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está com uma atribuição importante. A CONAB vai se reportar ao Ministério da Agricultura apenas para fazer previsão de safra. A CONAB vai desenvolver um trabalho importante de operacionalizar a política de garantia de renda à agricultura familiar, estocagem, vão ter que reformar armazéns e estoques, fazer a distribuição para o mercado institucional. Tudo isso é muito importante, tudo isso precisa de muito orçamento, como você mencionou. O crédito rural certamente vai receber menos recursos para subsídios, até para o seguro rural, porque para atender todo o público da agricultura familiar, conforme está se anunciando, o orçamento terá que ser reforçado para o MDA. E o Ministério da Agricultura certamente terá menos espaço. Eu até arriscaria dizer, Petro, que talvez se o ministro Carlos Fávaro soubesse que o Ministério da Agricultura que ele vai dirigir era tão pequeno, talvez ele tivesse até hesitado em receber. É verdade, Bené. Boa noite e até uma próxima. Um abraço. Boa noite a todos. Valeu.